de agora em diante não peques mais. Estimado diácono, queridos irmãos e irmãs, a igreja celebra nesta Santa Liturgia o 5º domingo da Quaresma e apresenta a nós um belíssimo quadro do Evangelho, onde os líderes religiosos judaicos levam até Jesus esta mulher que foi flagrada em adultério, na tentativa de pôr aos pés de nosso Senhor uma armadilha, e eu digo um belíssimo quadro, porque tanto o modo como o Senhor desfaz a armadilha e impõe a sabedoria de Deus, o Senhor também usa para, com a sua misericórdia, diante daquela mulher que estava sendo ali usada por eles para um objetivo mais escuso ainda do que o seu próprio pecado. Jesus, estando em Jerusalém, estando no templo de Jerusalém, ensinando àqueles que desejavam conhecer o Evangelho da Boa Nova, é então ali alcançado por estes líderes judaicos que levam até Jesus esta mulher que foi, segundo nos diz São João, flagrada em adultério. E levando esta mulher até Jesus, eles querem, como eu lhes dizia, colocar na verdade uma armadilha aos pés de nosso Senhor. O próprio evangelista deixa isso muito claro. Perguntavam isso não para experimentar Jesus e para terem motivo de acusá-lo. Então, vamos em primeiro lugar aqui compreender rapidamente esta lei de Moisés, a qual eles acorrem ao apresentar esta mulher adúltera. De fato, se nós olharmos no livro do Deuteronômio, capítulo 22, dos versículos 22 ao 28, o Senhor apresenta, através de Moisés, a lei, segundo a qual o homem e a mulher que fossem flagrados em adultério, teriam como pena a morte por apedrejamento. Então, de modo bastante objetivo e direto, esta é a lei. Só que os fariseus, em primeiro lugar, queriam aqui uma aplicação seca da lei e também não levavam em conta o sentido mais profundo, porque no mesmo trecho lá do Deuteronômio, em que o Senhor determina esta aplicação, ele diz: isso deve ocorrer para arrancar o mal dos vossos corações. Então nós vemos que a lei, ela não é exatamente punitiva, mas ela é corretiva. O Senhor coloca esta lei, que a um primeiro olhar ela é pesada, ela é forte, num sentido de tentar corrigir. Tanto que, quando nós vamos assim investigar ao redor da tradição judaica, existe uma tradição que depois virou um livro, chamada Talmud, que são comentários, interpretações das leis dos profetas, ainda usados hoje pelos judeus, e na Talmud se comenta este trecho e se diz: olha, se mais ou menos de 70 em 70 anos for aplicada essa lei, é muito, ou seja, nem sequer de 70 em 70 anos se deve levar a cabo o cumprimento desta lei, mostrando que, mesmo que os adultérios acontecessem, nós não vamos ser aqui ingênuos de dizer que essa realidade do adultério é uma coisa nova, isso sempre, infelizmente, aconteceu, mas que o cumprimento rígido dessa lei era muito raro de acontecer. Ela estava ali mais para tentar corrigir as pessoas que, porventura, caíssem nesta situação. Então, este é o primeiro ponto que nós devemos levar em consideração para não chegarmos ao escândalo de pensar: nossa, mas Deus então quer a morte dos seus filhos? Não, Deus não quer a morte, Deus quer a correção, Deus quer que haja a compostura daqueles que estão em pecado. Mas eles levam essa mulher, como eu lhes dizia, porque na cabeça deles, eles tinham conseguido armar, de fato, um laço perfeito para apanhar Jesus numa situação. Por que um laço perfeito? Porque, olha, a lei diz isto, que aquela pessoa flagrada em adultério deve ser morta por apedrejamento.
Só que o que acontece? Jesus, na sua pregação, nas suas ações, tinha esta postura mansa, humilde, tranquila, misericordioso, compassivo para com as pessoas. Isso obviamente mexia com o ego ali dos líderes judaicos, ainda mais porque o evangelho de hoje não é a primeira vez que eles acusam Jesus de algo, que eles armam alguma coisa para Jesus, eles vêm tentando já faz tempo, e nós sabemos, vamos aqui ser bem claros, uma pessoa quando está com maldade do coração, e ela encontra mansidão do outro lado, isso irrita mais ainda, porque o mal dela não está encontrando efeito, não está encontrando lugar. É por isso que cada vez mais eles querem arrumar um motivo para poder acusar Jesus de algo. Então na cabeça deles é o seguinte: olha, a gente tem essa situação aqui, dessa mulher pega em adultério, a lei é essa, se Jesus mandar aplicar a lei e ela ser apedrejada, nós vamos acabar em primeiro lugar com essa fama de bonzinho dele, de misericordioso, de compassivo, Só que também tinha um outro problema. Os judeus naquele período, eles estavam sob a dominação romana. E o Império Romano, quando ele dominava um povo, ele resguardava para si as penas que eram de morte. Então, os judeus, eles não podiam executar ninguém. Tanto que, a gente vai ver daqui uns dias na Semana Santa, quando eles pedem a crucifixão, Pilatos manda, então vão e vocês se façam. E a resposta de um dos líderes é: mas nós não podemos condenar ninguém à morte, só Roma pode. Então, dá um jeito aí por vocês mesmos, Por isso eles tentam acusar Jesus de um crime civil e não religioso, para que os romanos crucifiquem Jesus. Então, olha, se Jesus mandar matar, eles podiam acusar Jesus de insubordinação ao Império Romano. Olha, ele está querendo passar por cima da autoridade romana. Por outro lado, se Jesus seguisse o compasso que ele estava seguindo, do perdão, da mansidão, dizendo que não era bem assim, eles teriam um motivo para dizer: está vendo? Isso daí é um falso profeta, é um mentiroso, é um charlatão, ele não conhece a lei, ele não respeita a lei, Na cabeça deles, eles tanto acabariam com a boa moral de Jesus, como teriam um crime religioso para o acusar e colocar alguma sanção sobre Jesus. Essa era a mentalidade deles. Mas eles esqueceram que Jesus é a sabedoria encarnada. E diante então da acusação, qual é a atitude de Jesus? Diz o Evangelho que Jesus inclina-se e com o dedo começa a escrever no chão. É uma cena enigmática. E geralmente a gente fica aguçado na curiosidade tentando pensar: o que será que Jesus escreveu? Bom, infelizmente a gente não sabe, e não adianta aqui ficar fuçando, porque a gente só vai imaginar, mas não vai chegar a conclusão nenhuma. Mas esse gesto de Jesus guarda um sentido belo e profundo. A interpretação que os padres da igreja dão, especialmente Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, acerca desse gesto de Jesus, traz 2 pontos interessantes. O primeiro deles: recordemos que Deus, quando entrega as tábuas da lei a Moisés, a gente fala tábuas, mas eram 2 lápides de pedra, a própria Escritura diz que Deus escreveu com a própria mão, com o próprio dedo, a lei nas pedras e entregou a Moisés. Jesus estava na esplanada do templo, o pátio maior, que com certeza não era terra, mas era piso, pedra. Então Jesus, quando se inclina e escreve, está com o seu dedo escrevendo sobre a pedra. Mas também o gesto de inclinar-se. Santo Agostinho vai dizer que o gesto de inclinar-se é o gesto da encarnação, é o movimento do mistério da encarnação. Deus desce e agora escreve aquela que é a lei em plenitude, o mandamento novo, a lei do amor, porque Ele é a plenitude da lei. Por isso ele inclina-se e escreve, mostrando que ele é a autoridade sobre a lei que eles acabaram de citar para tentar ali arrancar de Jesus alguma atitude que lhes servisse para alguma coisa para acusar Jesus. Então Jesus ali abaixa e escreve em silêncio. E é claro que esse ponto do silêncio
também é interessante, é importante, porque geralmente quando há silêncio, há tempo de pensar, há tempo de revisar as coisas. Jesus, de algum modo, olha a beleza, está dando tempo para eles se tocarem da besteira que eles estão fazendo e voltar atrás. Mas o que nos diz o Evangelho? Como se persistisse em interrogá-lo, Jesus ergue-se e diz: quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. Agora olhemos esse gesto do Jesus se levantar e responder, né? Vamos aqui um pouquinho além daquilo que a letra nos coloca, né? Eu sempre reflito sobre isso. Penso que o olhar de nosso Senhor deveria ser um olhar profundamente penetrante, né? Quando alguém está conversando com a gente e é um assunto sério, se a pessoa olha nos nossos olhos, ela transmite muito daquilo que ela está querendo dizer, da sinceridade ou da mentira. A gente sabe muito bem disso. Então imaginemos nosso Senhor manso, tranquilo, escrevendo ali no chão, tentando dar um tempo, e eles insistem. Eu imagino que nosso Senhor levantou, olhou, né, deu aquela fitada assim, né, olhando nos olhos deles, e então proferiu a sentença. Eles queriam uma sentença, não é? Então eu vou dar uma sentença. Quem dentre vós não tiver pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. E qual foi o resultado disso? Qual foi a atitude daqueles que estavam ali, ávidos, né, não pela execução da mulher, mas para a execução do próprio Cristo? Um a um foram saindo, começando pelos mais velhos. Porque o que aconteceu aqui, meus irmãos e irmãs? Eles trouxeram a Jesus uma mulher em flagrante adultério, flagrada no pecado. Só que Jesus, ao levantar-se e olhar para eles e dizer o que ele disse, quem dentre vós não tiver pecado, na verdade flagrou eles no pecado deles. O flagrante estava acontecendo ali, naquele momento. Não pelos pecados íntimos anteriores, que com certeza eles também tinham, mas pelo pecado da injustiça que eles estavam cometendo naquele momento, por toda a armadilha, pela tentativa de condenar um inocente que estava acontecendo ali. O inocente, eu digo, o próprio Jesus. A armadilha que estava sendo executada ali. Então, quando Jesus se levanta e diz para eles: quem dentre vós não tiver pecado, é como se Jesus estivesse dizendo: olha, eu estou flagrando vocês agora no pecado de vocês. E vocês realmente querem se colocar como juízes desta mulher? Vocês querem se colocar como juízes da minha pessoa? É isso mesmo? Então, Jesus literalmente desnuda a vergonha daqueles homens ali na frente da multidão. E Jesus foi muito misericordioso, porque ele disse isso, tornou-se a inclinar e seguiu escrevendo no chão. E deixou que eles, por sua própria consciência, eu dei a primeira chance, vocês não entenderam, não quiseram, então agora eu falei a verdade, mas ainda estou dando a chance de vocês irem para casa e pensarem bem nisso. A gente sabe que infelizmente não vai funcionar, porque eles tornarão até conseguir o que eles querem, né? Mas aqui, nosso Senhor se sobrepôs com a sua sabedoria. Aqui fica a nós um ensinamento que é muito importante, de compreendermos que só o Senhor é juiz. A ninguém de nós cabe o lugar de juiz, ou seja, de julgar a outro. Independente. Ah, mas o fulano está errado, o fulano está no pecado. Não interessa. A você não cabe julgar. Porque este lugar não pertence a você. Você não tem coerência para ser juiz. Se nós olharmos para aquilo que deveria ser o bom exercício do direito, me perdoem, eu sei que tem alguns aqui que têm informação nessa área, se o padre falar besteira, me perdoem, mas até onde a gente sabe, por exemplo, uma pessoa que exerce a função de juiz, ela deve ser imparcial para o julgamento de casos ou de réus. Ou seja, não deve estar envolvida emocionalmente ou de qualquer outro, não deve ter compromisso, ligação nenhuma. A pessoa deve olhar objetivamente para a situação
aplicar a lei e a partir da lei a sentença. Se há qualquer envolvimento, a chance da sentença ser corroída, ser apodrecida, né? É por isso que nós não podemos ser juízes, porque nós temos as nossas misérias. Nós nunca vamos olhar com imparcialidade para o outro. Sempre será um viés torto. Somente o Senhor é santo, é puro. Somente Ele não olha para as nossas misérias por um viés torto, errado, mas por um viés santo, verdadeiro. Por isso só Ele é, de fato, um bom juiz. Então compreendamos, nunca, absolutamente nunca devemos nos colocar na posição de juízes. Depois que aquele povo todo foi embora, permaneceu ali Jesus, a mulher, a multidão que estava ali já antes, né, para ouvir Jesus na sua pregação, e Jesus então novamente levanta-se, olha para a mulher, e aqui com toda certeza o olhar foi bem diferente do olhar que ele dispensou para aqueles homens e mulheres, aqueles líderes que estavam ali tentando armadilha com ele, e Jesus então pergunta se alguém tinha condenado ela. Ela responde que não, ninguém, Senhor. E Jesus então profere, de fato, a sua sentença sobre ela. Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Aqui nós vemos Jesus sendo Jesus, proferindo uma sentença de misericórdia. Agora compreendamos o que é de fato a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é aquele ato divino de alguém que espera o nosso arrependimento pela nossa miséria, o nosso pedido de perdão, e que mediante este pedido de perdão nos perdoa e nos acolhe. Eu lhes digo isso por quê? Porque cada vez mais tem se semeado uma ideia torta, errada, do que seja a misericórdia. Tem se tratado a misericórdia de Deus como se fosse o seguinte: você pode permanecer todo errado, todo no pecado, Deus te ama, fica assim e está tudo bem. Não é isso, nós sabemos que não é esse o caminho. Nosso Senhor está sempre pronto a nos acolher, desde que, arrependidos de nossos pecados, peçamos perdão a Ele e, com o seu perdão, estejamos no propósito de recomeçar, de uma vida diferente, ou seja, de não tornar a pecar novamente. Por isso Jesus disse: podes ir e de agora em diante não peques mais. Essa frase de Jesus se repete várias vezes no Evangelho. Quantas vezes Jesus cura as pessoas, diz: olha, está salvo, vai e de agora em diante não peques mais. Então compreendermos, meus irmãos e irmãs, que todos nós também somos, apresentados ou nos apresentamos diante de Jesus, que é o único e verdadeiro juiz, com as nossas falhas, com os nossos pecados, com as nossas misérias. E se queremos dele uma sentença de misericórdia, devemos agir e nos colocar diante dele com o coração, de fato, contrito, arrependido pelos nossos pecados, para esperar dele a misericórdia. E essa contrição deve estar sustentada por uma base chamada desejo de não cometer mais aqueles pecados, desejo de uma vida nova. É isso que nos coloca São Paulo na segunda leitura. Uma coisa, porém, eu faço, esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para o que está na frente. Muitas vezes a nossa grande dificuldade para dar uma virada na nossa vida, para nos convertermos verdadeiramente, é que nós estamos muito apegados, nós estamos muito agarrados à vida velha, ao homem e à mulher velhos, aos maus hábitos antigos. É preciso deixar isso para trás. É preciso, como disse São Paulo, esquecer o que fica para trás e se lançar para o que está na frente, para a possibilidade de uma vida nova, realmente nova, renovada em Cristo. É assim que nós experimentamos o verdadeiro e bom efeito da misericórdia de Deus. O perdão
não é apenas para aplacar a pena dos pecados que cometemos, dos delitos que cometemos, mas para que tenhamos condição de dar passos em uma vida nova, diferente daquela que levávamos até então. Então, meus irmãos e irmãs, celebrando esta reta final, daqui uma semana iniciamos a Semana Santa, que nós possamos, ainda nestes dias, revisar a nossa consciência, nos colocar diante de Jesus, contritos pelos nossos pecados, pedindo a Ele perdão, misericórdia pelas nossas falhas e os nossos erros, para que Ele nos acolha e possa também, sobre nós, proferir esta sentença: eu também não te condeno, podes ir e de agora em diante não peques mais.